Monte de Histórias, por Bruno Franks. O relato a seguir foi transcrito a partir do que pude entender das anotações encontradas ao acaso, em um pacote de papéis dobrados, fragilmente preso em uma folha de buriti, na região de Lavrado entre Boa Vista e Pacaraima, em Roraima, em meados de novembro de 2018. Não pude checar sua veracidade por falta de indicações nos fragmentos restantes, e também não serão possíveis novas investigações, uma vez que, por conta de seu péssimo estado de conservação, com sinais de fogo, água, lama, ações do tempo e intervenções de animais, pouco durou em minhas mãos. Tive tempo de memorizar seu conteúdo, completando os trechos ausentes com inspiração, dedução e criatividade. Cada qual que tenha para si a impressão que lhe couber. Remeto-lhes a peça de Pirandello. Assim é, se lhes parece. Não sei bem o que senti, mas a força com que me inundou a certeza que deveria subir o Monte Roraima foi crescendo e tomando todo o meu ser, passando de uma vaga ideia à pesquisa sobre a história, a geografia e ecossistema da região, até a busca por um guia que me levasse à realização dessa missão, que já se me apresentava como inevitável. Agora, depois de dias incontáveis nessa jornada, já não sou mais o mesmo que a planejara. Peço que me perdoem pelos atropelos da escrita, mas estou em um processo catártico de registro do que se passou. Como se estivesse psicografando essa história, como que vomitando as palavras com violência nesse papel úmido e amassado, arrumando com a tinta da gramática os mistérios recebidos, a experiência absorvida que agora jorra de meus poros. Esta seria a última parada antes do retorno à civilização, a vida deixada para trás, a meu antigo eu, o qual não seria mais capaz de reencenar. As feridas dos meus pés, as dores profundas em meus músculos e ossos, em nada se comparam ao corte profundo que recebi em minha alma e que pretendo compartilhar com vocês. Não sei o que será de mim, nem de vocês, mas sei que o que fui, o que sou e o que fazemos com nossas vidas perderam totalmente o sentido anterior. Outros se lhes configuraram. E caso eu não consiga regressar à sanidade, a qual talvez nunca tenha tido, peço que essas linhas sejam pulverizadas aos quatro ventos, que a mensagem da qual sou mero receptáculo chegue à humanidade como um alerta, um choque, uma trovejada, um último suspiro. O ar que se esvai de um mórbido pulmão, que finda o ciclo de respiração que liberta a alma do corpo e se mistura à imensidão de almas que povoam o universo. Após longos dias de caminhada pesada, chegamos ao topo do Monte Roraima. O percurso, apesar de árduo, cheio de desafios, momentos de angústia, dor, cansaço, ímpetos de desespero em que nada daquilo fazia sentido, foi superado sem maiores prejuízos, como tantos outros pés e joelhos que aquelas trilhas açoitaram, manchando em camadas invisíveis de suor, sangue e dor todo o percurso. À jornada se projetou a vida. Cada passo em falso, cada tropeço, cada corte na carne, cada inchaço, bolha, fome, sono e sede me remetia a situações vividas, daquelas que, de tão sérias e importantes, de tão vergonhosas e impactantes, decidimos esquecer, varrendo-as para debaixo da sombra de alguma memória mais alegre e sutil. Seguimos nossas vidas sem reconhecer nossos principais e mais profundos erros, aqueles que nos revelariam o contrário do que pensamos ser. Durante os infinitos passos ao pé e no dorso do Monte Roraima, minha história me foi apresentada bruscamente, parte a parte, como em uma briga de rua de meu ego, com minhas mais profundas vergonhas, traumas, medos e atitudes imperdoáveis, que me mostrariam os olhos de qualquer outro indivíduo como o mais vil de todos os seres. Apesar da extrema significância pessoal da superação dessa etapa, a que suponho passar em maior ou menor grau a maioria dos aventureiros que se lançam nessa empreitada, ou em peregrinações similares, não cansarei vocês com minhas confissões. Não os sobrecarregarei de lamentações e exaustivas narrativas que, apesar do caráter baixo e duvidoso, pela conotação de reconhecimento do minha culpa, teriam muito mais o intuito de exaltar minhas qualidades pessoais, enterrando novamente aquelas condutas criminosas sob o afagar de meu ego fragilizado, digno de pena, destacando quão humilde e especial seria eu diante da espécie humana. Essas linhas têm outro intuito. Meu ego se desfez pelo caminho. Não faz mais sentido sequer mencioná-lo por mais outra vez. Meu nome? Nem meu nome saberão.
Minha história passada não merece sua atenção. Não mais do que a da pessoa que está aí sentada ao seu lado. A partir de agora, ainda que minha perspectiva enquanto um sujeito único permeie o que segue, a sequência de acontecimentos será narrada apesar de minha presença, a despeito de ter sido usado como ferramenta para que a mensagem chegasse até vocês. Antes, porém, devo fazer uma declaração. Já não sei precisar se o que vivenciei de fato aconteceu, se me foi revelado, se sonhei, se lembrei ou se for um mero relapso de meus neurônios que, em conexão com a montanha, fizeram um download cósmico de experiências, relatos e vidas passadas, vividas ou inventadas. Após a árdua subida, já sem energia, pedido de meu grupo, pernas trêmulas reclamando do peso do mundo, sob os últimos raios do sol que lambiam as folhas molhadas da vegetação fria e escura que me esperava entre a névoa suave que se espalhava ocasionalmente pela paisagem, tive um colapso. Algo semelhante ao corpo que sobra, com pouco sangue, desfalece sobre a relva, mas de alguma maneira tive tempo de me sentar em posição de lótus. Não tenho como explicar essa sequência, já que nunca meditei, nem sabia como me posicionar, nem nunca havia tentado. Mas em poucos instantes estava conectado com o universo, como se um cano inexistente, quase da largura de minha cabeça, guiasse a conexão, jorrando energia ou sei lá o que, para dentro e para fora de meu corpo no sentido vertical ao universo profundo. Nada disso me assustou, muito pelo contrário. A paz que conheci foi tamanha, o silêncio foi tão profundo, que pude sentir o som da criação do cosmos. Recebi em instantes mais informações que jamais imaginei ser possível conter o infinito. Porém, não me vinham como palavras, imagens ou vivências. Vinham-me como algo que se sabe profundamente sem identificar a origem dessa certeza, mas com enorme convicção, daquelas que nos enche o espírito de alegria quando a reconhecemos em uma narrativa que nos explica algo que já intuíamos, que já compreendíamos. Não sei bem quanto tempo estive nessa situação de êxtase, de nirvana. Pode ter sido um dia todo ou alguns minutos. Apesar da manifestação maravilhosa que esse acontecimento me trouxe, o que veio a seguir foi o que mais me abalou. Abruptamente, um estrondo absurdo rompeu o silêncio profundo em que estava mergulhado, ao mesmo tempo em que a terra toda se estremeceu com tamanha violência que meu corpo absorveu o impacto como um choque impetuoso que me arremessou alguns metros adiante. Se antes, imerso no sagrado, me encontrava na mais absoluta paz, gozando confortavelmente do calor e aconchego universal, em milésimos de segundos estava totalmente tomado por uma dor infinita, em que meu corpo imediatamente se contraiu em posição fetal, trêmulo e endurecido. Um frio intenso cortava minhas entranhas e congelava meu espírito, que se esvaiu em um breu absoluto e um medo avassalador. Nada mais existia. Eu, meu corpo, a vegetação, o som da orquestra dos insetos e animais noturnos, tudo fora sugado para fora da realidade, como se uma rachadura no universo tivesse levado toda a existência para outra dimensão. Ali, estático, sem corpo no vazio da inexistência, uma presença imperiosa foi lentamente se configurando, se revelando diante de mim gradualmente, sem matéria, sem forma, mas com uma força inquestionável. No mesmo instante, eu sabia do que se tratava. Era o Monte Roraima que se me revelava. Como uma só coisa, eu e o monte nos percebíamos silenciosamente e, apesar de sua imperiosa grandiosidade no tempo e no espaço ser relativizada pela vastidão do universo à nossa volta, minha postura não poderia ser outra que não a reverência. Minha espinha se estremecia, meus olhos se inundavam, meu peito era comprimido como se estivesse no fundo do mar. Mas minha esperança me elevava acima das nuvens e eu sabia que estava à mercê do monte. Seu semblante era sério e benevolente. Estava furioso, mas era claro seu respeito e cuidado com este representante da espécie humana e seu intuito de preservar a minha existência. Eu estava ali por algum motivo. Se fosse de sua vontade, eu seria esmagado em um flash de luz ou seria desintegrado em poeira e insignificância. Estava, no entanto, paradoxalmente confortável, porque reconhecia a presença divina. O monte era tudo e nada. Representava a energia cósmica e sagrada a qual estamos todos submersos. Era Gaia, Pachamama e Ogum. Era Olimpo, Vanhalha e o paraíso na terra. Sentia-me parte de tudo,
a mera configuração momentânea de meus átomos que me configuram ilusoriamente em separado de todas as outras coisas, se desfazia e me impulsionava à sublevação da conexão total e do amor universal. Após alguns instantes que me foram concedidos a fim de que pudesse assimilar a vastidão do universo sem tempo ou espaço, ou ainda as infinitas formas que o tempo e o espaço se configuram em realidades específicas, pude perceber o tempo do monte no espaço, sua história e suas vidas. Presenciei seu nascimento, quando com a erosão de seu entorno e realinhamentos das placas tectônicas, ele se formou e se ergueu ao céu sob trovões e relâmpagos. Vi águas o submergirem e depois brotando de seu ventre. Presenciei a vida se formando ao seu redor, primeiro amebas e protozoários, fungos e musgos, depois, sucessivamente, animais, plantas e todo tipo de existência que evoluía e se transformava. A presença do monte sempre imponente, possibilitando a vida ao seu redor. Uma diversidade imensa de percepções e sensações, de borboletas de vida breve a dinossauros nômades. Grupos de animais que faziam do monte sua morada, outros tanto que tinham no monte sua referência entre migrações, passagens e deslocamentos. Presenciei a tudo isso em um êxtase ainda maior que o nirvana experimentado anteriormente. Meu deleite era tanto diante do milagre da vida que meu espírito transbordava de algo inenarrável. Meu corpo, restituído em matéria sem que eu o notasse, sequer almejava me conter, me entregando de alma aberta ao contato divino. Novamente, não poderia quantificar em tempo humano quanto se passou. Vivi a eternidade. Presenciei maravilhado o reencantamento do mundo. Estava, enfim, novamente mergulhado no sagrado. Amei a existência. Presenciei a evolução. Vi as diversas espécies humanas surgirem e se desenvolverem. Fui adorado como monte, como Deus, como morada dos deuses. Encarnei sucessivamente vidas inteiras, bem vividas, despediçadas, sacrificadas. Morei aos pés do monte e vivi em diversas sociedades. Entendi o mundo a partir de crenças e perspectivas, culturas e sistemas políticos das mais variadas estruturas. Subi suas encostas inúmeras vezes. Vi os europeus e suas armas dizimando povos que eu e o monte deveríamos supostamente proteger. Vi florestas sendo derrubadas, o garimpo e a mineração abrindo feridas em nossas peles, assassinando nossos povos, ceifando nossas vidas. Vi tratados que traçaram fronteiras invisíveis, como navalhas em nossa carne, desmembrando-nos em 3 partes que se apropriaram de nossos corpos, levantando muralhas simbólicas que impediriam o livre trânsito por nosso território. Por incontáveis vezes, me vi desesperançado, acuado e estraçalhado, saltando nas falésias. Desesperado, junto com meus filhos e meu povo, do cume do monte divino, rumo ao encontro do indefinido. Sofri o indizível, atrocidades e desilusões. Assistimos impotentes pragas e pandemias se espalharem impunemente. Como no despertar de um transe, a visão do topo do Monte Roraima me revelou milhares de pessoas caminhando maltrapilhas, crianças mortas, sendo enterradas em beiras de estradas, famílias separadas por fronteiras frias, secas, duras e inexistentes. Seres humanos que perderam tudo, deixavam para trás famílias e amigos para pedir refúgio no país vizinho, vivendo nas ruas, sendo abusados, xingados, maltratados, pisoteados. Multidões de insultos violentos expulsando seus vizinhos sem o mínima compaixão. Corpos vendidos, mulheres precificadas, violentadas, assassinadas. Crianças no sinal, tentando comover seres embrutecidos, frios, secos e duros. Palavras de ódio, lançadas de carrões de barriga cheia, vidros e corações fechados, insufilme ar-condicionado. Em meio ao caos, entre a lama de suor, sangue e desgosto, quase sufocado, implorando que me desfalecesse junto com meus irmãos, o sábio monte redireciona meu olhar. Vejo agora inúmeros gestos de acolhimento, doações espontâneas, redes de proteção, distribuição de alimentos, roupas, cuidados, carinho e afeto. Pessoas que vieram de lugares outros para ajudar na acolhida,
montando um sistema de abrigamento em parceria com os três poderes e até o exército realizando um trabalho humanitário com paciência, respeito e humildade. A Operação Acolhida passa a ser admirada e elogiada mundo afora. Agrupamentos coletivos, instituições variadas, igrejas e ONGs tomando a iniciativa para cuidar das pessoas que a operação oficial não alcança, buscando facilitar os diversos aspectos de trâmites legais, as necessidades básicas da busca por emprego e o translado para outros estados. Acalentos sendo construídos por coletivos de mãos esforçadas, almas caridosas, pessoas em missão. O mundo todo olha desconfiado. Roraima desperta atenção, curiosidade e compaixão, mas também xenofobia, aporofobia e preconceito sem fim. No país vizinho, a desesperança e a impotência de um povo diante de suas dificuldades internas, agravadas pelas atrocidades impostas por outras nações, outras cobiças, mas a mesma elite, o mesmo poder. Mas ao lado, uma configuração geográfica de difícil passagem, mas que leva a outro lugar, aparentemente com melhor expectativa de sobrevivência, é configurada como mais um obstáculo a ser superado e recebe um nome macabro: o Vale da Morte. Odas atravessam milhares de quilômetros em estradas e trilhas improvisadas, noites congeladas, vidas estraçalhadas e desperdiçadas. O monte, então, me apresenta uma grande tela, como se alguém estivesse projetando um filme em suas encostas. Um cine-debate a céu aberto, onde transitam políticos inescrupulosos que incentivam a violência porque lhes parece que assim obterão mais poder. Projeta-se no monte atrocidades vividas por milhares de pessoas sem nação, sem direitos, dinheiro ou pão. Em meio à fartura, quase 1 bilhão de pessoas morrendo de fome. Em meio ao luxo, a grande maioria na miséria. Em meio à paz, a guerra. A guerra que se semeia pela fortuna enterrada em minérios e carcaças em putrefação. Por sua indústria da guerra, que se cria e se lucra com armas, tanques, mísseis, aviões, navios, submarinos e todo o aparato e tecnologia que a mantém, além da manutenção e deslocamentos de seus exércitos. As opressões, explorações, situações de escravidão, assassinatos e mortes que uns poucos opressores impõem a milhares de seres humanos para manter seus privilégios, luxos, fortunas e acumulações cada vez mais volumosas. Mesquinhez, hipocrisia, egoísmo, crueldade. A fome e a desnutrição, que dizima diariamente milhares de vidas, apesar da disponibilidade de alimentos e da abundância que a terra nos oferece. E a crueldade com que se aproveitam dessa situação para promover uma agricultura devastadora, perversa e assassina, que derruba florestas, extermina povos, promove a grande concentração de muita terra para poucos, expulsando famílias camponesas, povos tradicionais, quilombolas e povos da floresta, assassinando quem ousa lutar contra essa lógica. E como se não bastasse, envenenam nossa comida e tudo que toca no processo. Trabalhadores do campo, solo, ar, lençóis freáticos, rios e mares. Os que se levantam contra essa grande engrenagem são assassinados. E além do mais, o problema inicial não é resolvido, porque a fome é uma manifestação biológica de um problema social que se configura no acesso e na distribuição dos alimentos disponíveis. Já não suportando mais o mundo que criamos, o monte se desfaz na minha frente, deixando um vazio no espaço. Percebo que o monte sou eu mesmo e a humanidade inteira. Mas acima de tudo, a Pachamama nos mostrando o que não queremos ver e que afeta todos os seres vivos. Seu aviso, no entanto, é direcionado aos seres humanos. Muitos seres vivos que habitam sua epidemia vêm sendo extintos em decorrência da ação do homem há muito tempo. Dos que ainda sobrevivem, alguns estão correndo risco junto com a humanidade. Outros se reproduzirão plenamente e continuarão por aqui vivendo, porque o planeta, nossa Mãe Terra, rapidamente cicatrizará das feridas e golpes do rastro de destruição e morte deixado após a breve e desastrosa aventura humana na Terra. Reflito um pouco e entendo que os sinais estão em toda parte. Aquecimento global, mudanças climáticas, tsunamis, terremotos, erupções simultâneas de vulcões adormecidos, cataclismos generalizados por forças da natureza, liberação de vírus e bactérias pré-históricas, antigas há muito aprisionadas em geleiras em derretimento, e a transmissão de doenças entre espécies, gerando surtos, epidemias e pandemias.
Abre-se então das entranhas do agora inexistente monte um grande leito de rio que me mostra o que os chineses chamam de Wu Wei, o destino, como sendo o curso do rio que deveria seguir, mas que por algum motivo, barragem ou assoreamento, teve seu caminho modificado. O destino seria seu leito, e por mais que agora tudo pareça perdido, infinitas forças atuam para que as águas voltem a fluir em sua corrente natural. Como vagalumes, as almas das pessoas que durante toda a história da humanidade se dedicaram a contribuir para que o rio voltasse ao seu curso normal, mesmo que a conta-gotas, acenderam ao meu redor. E a luz era tão forte e tão intensa que, flutuando no ar, iluminado também, meu corpo era parte daquela rede de luz. Levitamos juntos por entre raios e trovoadas, desmoronamentos e furacões, tsunamis e terremotos. Éramos tantos e tão firmes em nossas resoluções que as intempéries não nos abalavam. Mudavam sim nossa flutuação, mas suavemente, como plânctons no oceano, continuávamos iluminando os rumos da história. O monte, aos poucos, foi sendo iluminado com ainda mais força pelos primeiros raios do sol em um espetáculo arrebatador. Eu me levantei extasiado, cansado, exausto, mas cheio de vida. Tinha tanto para fazer, ser e viver, que o dorso açoitado era como tatuagens históricas do percurso vencido. Estiquei lentamente meus membros e visualizei um lago de águas puras, leitosas e resplandecentes. Mergulhei no sagrado, como quem volta à vida, e cheio de esperança, lentamente fui descendo o monte, e cada passo que me afastava, mais perto dele me trazia. Gradativamente, fui percebendo que meu caminho estava chegando ao fim. Meus passos já não mais me levariam a lugar nenhum. Meu corpo não mais sentia. Minha presença não existia. Agora sou apenas história. Mas também serei monte, e árvores, e rios, e ventos e planícies, e vagalumes no Monte Roraima. Bom, alguns comentários sobre o conto Monte de Histórias. Eu sou Bruno Franks, sou sociólogo, educador, designer, participo de movimentos sociais há bastante tempo. E a percepção colocada na parte mais crítica do texto é uma percepção que eu acho que no momento atual, essa crise mundial que a gente está vivendo com a pandemia do coronavírus, leva as pessoas a um sentimento de solidariedade e olhar para o outro de uma maneira que não se costumava fazer, pelo menos não com tanta gente envolvida. Então esse texto eu acho que se encaixa bastante no momento atual, no sentido de estimular esse olhar mais reflexivo nas pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de se engajar para a transformação do mundo, para possibilitar que o curso da história do ser humano na Terra se altere para algo que seja mais positivo, mais sustentável, mais regenerativo, enfim. E é um texto de ficção, né? Pode ser considerado um texto que se encaixe no realismo fantástico por conta de algumas, né, de estar ali em diálogo com o monte e presenciar toda a evolução da espécie humana e da vida na Terra. Mas também ele traz algo como um ensaio, como um artigo, né, crítico, junto com a ludicidade da literatura. E aí poderia ser também aproximar com um romance filosófico. E alguns comentários assim que eu mostrei esse texto, não foi publicado ainda, mas já está pronto para ir para publicação. E algumas pessoas que leram, então, fizeram alguns questionamentos que eu vou comentar agora. O primeiro deles é, não, eu não subi o Monte Roraima, realmente é uma ficção. Tem dois personagens, né, no texto.
O primeiro é o que encontra um relato de um outro personagem, e ele só faz a introdução e depois a narrativa seria feita, lida, né, ou apresentada por esse primeiro personagem, que não tem nome. O segundo também não tem nome, que foi quem realmente teve, vivenciou toda essa experiência e que eu ia falar do final do texto, mas melhor não, né? Enfim, outra questão também não, eu não estava sob efeito de nada quando eu escrevi, mas sim, é baseado, inspirado em experiências próprias que eu passei, vivenciei em alguns momentos importantes da minha vida praticando a meditação ou sob efeito do chá de ayahuasca. Então, essa questão do ego, questão da conexão universal, né, do amor universal, de ter a sensação e a certeza de que todos somos uma coisa só, que nós estamos imersos no sagrado, na natureza, no cosmos, no tudo, no todo. Então, essas percepções e algumas situações até foram experienciadas com algumas modificações, né? E é isso. Então eu espero que esse texto chegue a bastante gente, que toque as pessoas, como me toca e me emociona cada vez que eu leio, me emocionou no processo de escrita, que foi bastante, mais ou menos como citado ali no começo, vomitando as palavras no papel e arrumando, sabe? Uma coisa que foi bem rápida a construção do texto, depois, né, uma arrumada aqui, uma lapidação ali, mas no geral ele foi concebido assim, de toque de uma vez só. E, mas outra questão também, na gravação eu tive um momento que me emocionei e resolvi manter, porque, porque enfim, me emociona mesmo, não tem por que esconder isso, acho que não faz sentido, acho que quanto mais nos expomos no sentido de expor nossos sentimentos, o amor, o afeto que a gente tem em nós, é algo saudável, né? As pessoas têm na nossa sociedade, principalmente os homens, uma postura de esconder os sentimentos, de se bloquear, de se defender. Então acho que expô-los é uma maneira também de estimular que outros o façam. E assim nos percebemos mais como humanos, reconhecendo nossas falhas, nossos erros, mas buscando sempre corrigi-los e nos aperfeiçoando nessa vida. Não sei o que acontece depois da morte, cada um tem a sua crença, a sua religião, as suas certezas e as suas verdades. Para mim, o que interessa mais é essa vida que a gente tem, que é uma só, essa que a gente vive agora. E o que a gente vai fazer dela? O que você vai fazer dela? Diante desse mundo, da perversidade que se instaurou no mundo todo, o que vamos fazer a respeito? Esse texto é um convite para reflexão. Grato pelo tempo dedicado às minhas palavras e também aproveito para reconhecer que a autoria criativa é só algo que se coloca dessa forma nesse momento, mas não são pensamentos que nunca existiram ou que totalmente originais, né? Eu acho que tudo que a gente faz é o produto de tudo que a gente viveu, inclusive tudo que foi vivido pela humanidade toda até aqui. Então também nesse sentido, alguma coisa nesse sentido aparece no texto, né? Então reconhecer que eu sou um veículo, né, de transmutação em palavras, vamos dizer assim, algo que está acontecendo no mundo e que não é meu, não é minha criação, não é minha percepção, não é minha originalidade. Talvez apenas a responsabilidade do texto
né, pelos meus atos e por ter colocado dessa maneira, isso sim é a minha responsabilidade. Então agradeço mais uma vez o tempo, o carinho e vamos nos engajar para transformar essa perversidade toda que está aí. Tamo junto. Ninguém larga a mão de ninguém.